Vamos ao texto, Mateus 22, 15 a 22. Eu leio a Nova Atualizada de Almeida. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Amém, irmãos. O texto é muito claro, mas a pregação é trazer a explanação do texto, ou quem sabe até esclarecimento do texto. Não é trazer nada novo além daquilo que o texto está dizendo. Aqui se juntam, irmãos, dois grupos que eram como que irreconciliáveis. Eles eram desunidos, fariseus e herodianos, não se beijavam. Existiam segmentos religiosos na época de Cristo, nós sabemos muito bem. Dentre eles, os fariseus, que era um grupo que pegava no pé de Jesus, e também Jesus não o lhes poupava, e os herodianos. Rápido comentário de um e de outro. Fariseus nós conhecemos muito bem, e até mais, não é? Do que os herodianos. Eles eram aqueles que se achavam orgulhosos porque eles eram fiéis, se achavam fiéis cumpridores da lei e conheciam a lei. Então, era um grupo que ele não concordava com o pagamento de imposto. Estavam na terra deles, né, em Jerusalém, e Roma impunha um imposto que eles pagavam porque era obrigatório, mas não concordavam em hipótese alguma com essa questão. Os herodianos já tinham a liberdade de Roma, né, que era a família de Herodes, de poder não apenas governar em algumas regiões, e também de cobrar impostos, e eram beneficiados com isso. Então, eram dois grupos ideologicamente que pensavam diferentes, mas eles se juntam aqui. Eles se juntam para irem de encontro a Jesus. Quando se tratou de condenar Jesus e pegá-lo à prova com uma armadilha, com uma cilada, não é? Esses grupos se juntam. Eles não se entrelaçavam, não concordavam com o que um pensava e outro pensava, mas eles se juntam para colocar essa prova diante de Cristo. E os fariseus, eles são mais ardilosos, porque eles mesmos pessoalmente não vão. Quem foi que eles mandaram? Os discípulos, não é? E mandam os discípulos, e os discípulos chegam ali junto com os herodianos, aquele grupo ali, inicialmente elogiando Jesus. Elogiando: mestre, nós sabemos que o Senhor ensina o que é verdadeiro. Cuidado, o elogio é bom, mas às vezes o elogio, ele antecipa uma cilada. Se você percebe que alguém lhe elogia muito bem e de forma sincera, não é? Muito bem, é bem-vindo o elogio. Mas precisamos ter cuidado, porque muitas vezes dentro de um elogio vem uma cilada, vem uma armadilha, sabe? Até para uma mulher que aquele que elogia sabe que ela é casada, ela tem um marido, mas o elogio, muito cuidado, homem e mulher, porque ele pode vir acompanhado de uma armadilha, de uma cilada. Como você está linda, como você está bonito hoje, olha, é muito bom. E as mulheres dizem isso com mais propriedade, não é? Porque a cultura parece que não nos permite aos homens
dizer que o outro está bonito, né? Não vejo com frequência isso, mas as mulheres dizem com muito mais facilidade, como você está linda, né? Então, cuidado, porque pode ser que você esteja recebendo elogios de alguém que faz parte dos fariseus e dos herodianos, e tem uma cilada no meio. E Jesus, percebendo, não malizou, porque, irmãos, às vezes não é uma questão de indelicadeza, de falta de educação, não. É de você pressentir a situação, de você perceber, de você discernir. Olha, se existe um dom que todo crente, todo cristão deveria ter em potencial, era o dom do discernimento. Eu sei que teve febre por alguns dons. Eu mesmo nessa vida pastoral já vi gente dizendo, pastor, queria tanto dom de línguas, queria tanto dom de não sei o quê, disso e daquilo, dom do discernimento. Jesus discernindo, até porque ele era Deus e plenamente homem, ele não poupou, ele disse, vocês são hipócritas, vocês estão querendo me pegar. E deixou claro, então, a sua sabedoria em lidar com perguntas complexas que têm uma armadilha. Complexas não, que tem uma armadilha em si. Porque se Jesus dissesse que era lícito pagar imposto a César, os fariseus iam dizer, como é que pode um judeu? Ele está aqui defendendo Roma. E se ele dissesse que não, os herodianos iam de imediato dizer a César de que ali havia um impostor, ali havia alguém que queria provocar uma insurreição, porque ele era contra ao imposto que era imposto por César. Então, irmãos, Jesus então pediu o denário, que era o pagamento de um dia de um trabalhador, uma moeda que pagava um dia de um assalariado, trabalhador braçal. E disse, de quem é essa moeda aqui? De quem é essa esfinge aqui que está aqui? Não, é de César. Então, depois, a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Irmãos, nós percebemos que essa tentativa de apanhar Jesus em contradição, quanto ao tributo a César, não foi bem sucedida graças ao Cristo, que conhece os corações dos homens, das pessoas. E nós devemos pagar nossos tributos, sim, bem como devolvermos o que é de Deus. Em 2023, eu quase que peço licença aos irmãos para trazer dados de algo que às vezes a gente não quer nem ouvir muito, que é a carga tributária que temos. Mas em 2023, a carga tributária bruta, não é? Chamada CTB, que não é muito a minha, não é a minha área, mas a gente vai pesquisar, para não falar tolice, não é? A CTB, a carga tributária bruta do governo geral, governo central, ou seja, governo federal, governo dos estados e os municípios, foi de 32,44% do PIB, o Produto Interno Bruto. O Brasil é o 14º país do mundo em ranking de impostos. E na frente dele, se você for buscar os dados, as informações, só tem países da Europa, países chamados, antigamente chamavam-se desenvolvidos, né? Países do primeiro mundo, Suécia, não é? Noruega. E aí o Brasil vem em 14º com essa carga tributária. Brasileiro, nós, eu e você, nós precisamos trabalhar 147 dias do ano passado para pagar imposto. Isso sair dá o quê? Dá alguns meses, não é? Cerca de 3 meses por aí, não é? 3, 4 meses. Pagando impostos e depois é que você vai receber. Não é? Depois o dinheiro é seu. Mas esses dias, 147 dias, que às vezes varia em cada ano, não é? O ano 2022, me parece que foram 153 dias trabalhados pagando impostos. E hoje tem um impostômetro, né? Que a gente pode, acessando a internet, e ver que aqueles números não param. Eu até quero conversar com alguns economistas aqui para ver a veracidade daquele negócio lá, não é? Porque não param os números, não param ali no impostômetro em relação ao Brasil. Irmãos, lamentavelmente, a sociedade nós não temos o retorno dessa carga tributária
em políticas públicas e sociais como deveríamos. Porque quem já foi, vocês que viajam muito, e aqui tem alguns que viajam constantemente, e vão para outros países, e chegam a esses países onde existe uma carga tributária maior do que a nossa, é claro. Mas há o retorno, não é? Você vê ali o retorno em políticas públicas e sociais. O seu carro, o pneu dele não é quebrado, não é lascado, furado, por causa de uma cratera que existe numa rua que você passa. E que você vai tranquilamente e que você perde o pneu. Alguns acidentes, a questão de educação, de segurança pública, de saúde, aqui no Brasil temos, mas ainda é deficitária. Então nós não percebemos esse retorno. E olha, irmãos, para não nos demorarmos muito nesse ponto, num domingo pela manhã, as regalias no alto escalão dos poderes executivo, judiciário e legislativo. Às vezes, irmãos, nós nos sentimos, que termo usar? Confrontados diante das regalias que nós ouvimos. Não estou falando de você que trabalha em alguma área dessa, a não ser que você faz parte do alto escalão. Aí é algo, irmãos, que nós precisamos repensar. Mas percebemos que o fundo eleitoral, e há uma diferença entre fundo eleitoral e fundo partidário, né? O fundo partidário, sim, mas o fundo eleitoral que sai do nosso dinheiro, do dinheiro de tributo, é uma assinte, irmãos, a nós. E as emendas constitucionais, com os interesses dos próprios parlamentares, é claro, trazendo benefícios, sim, ao Estado, aos municípios, mas não deveria ser de forma diferente? Quando alguém um político faz uma emenda, e ele não tem um interesse ali em ter uma retribuição do reconhecimento de votos? Tem. Mas, irmãos, por que é que nós estamos falando isso? É porque, de fato, cabe a nós e a todo cidadão brasileiro pagar imposto. Por mais que lhe doa, por mais que você ache alto, é dever nosso. Sonegação de imposto não apenas é crime, mas do ponto de vista cristão, e Jesus deixou isso claro, há um erro grasso, porque é preciso dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Aqui nos interessa nessa manhã, irmãos, trabalharmos com o tema dai a Deus o que é de Deus, que vai muito além, é claro, da questão de dízimos e ofertas. E nós vamos ver aqui no tempo que temos. Jesus falou, irmãos, que o dinheiro, olha, e não se escandalize, mas Jesus falou mais em dinheiro do que no céu. Ele falou mais em dinheiro do que no céu. Mas nós precisamos ter muito cuidado quando falamos com dinheiro, principalmente em igreja. Porque nós não devemos nos esquecer que dinheiro, Jesus disse que pode ser um ídolo em nossa vida. Um ídolo. A avareza, que era o amor, não é, ao dinheiro, inclusive ele personificou Mamon. Pode ter um ídolo no seu coração se você coloca os bens materiais, o dinheiro que deve ser servo e não senhor, não é? Nós devemos possuí-lo, sim, mas ele não deve nos possuir e mandar em nossa vida. Somos nós que devemos lidar com ele. E nós percebemos então que ele pode ser esse ídolo, e Jesus disse muito claramente isso: olha, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E a palavra de Deus, irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nos ensina a prática da contribuição, da mordomia, chamamos mordomia cristã. A doutrina de dízimos e ofertas para o sustento digno da obra de Deus. E nós abordaremos então esse assunto, irmãos, buscando o referencial bíblico, que é o que nos interessa. Nós queremos saber o que é que a Bíblia diz sobre o assunto. E aqui é preciso elencar, não é? Colocar alguns pontos, alguns
algumas questões que têm sido propagadas de forma desvirtuada em relação à prática de dízimos e ofertas, e nós precisamos, então, repudiar. Primeira delas, a manipulação de líderes eclesiásticos para arrecadar dinheiro. Irmãos, em alguns segmentos religiosos, tidos como evangélicos, é algo assombroso. A manipulação, o esquema que se faz por parte de líderes eclesiásticos para arrecadar dinheiro. E com argumentos os mais pueris em relação a esta doutrina. Então é algo escandaloso e nós discordamos totalmente pela postura. Tem se falado aí, às vezes abertamente, e tem sido uma das doutrinas mais criticadas, não é? A do dízimos e ofertas, justamente por essa postura que nós temos de alguns, que trazem escândalo, pedem milhões como se fossem R$1. Para manter, bom seria que os programas televisivos de alguns destes, de fato, pregassem o Evangelho, mas não pregam. Eles falam do início ao fim deles e do próprio ministério. Então percebemos que essa manipulação de líderes eclesiásticos para arrecadar dinheiro, e muitas vezes, irmãos, com a aplicação dele de forma duvidosa. Porque não há uma auditoria, como nós temos nas igrejas chamadas sérias, históricas, como temos aqui. Não há. Muitas vezes, ou você duvida de que dessa arrecadação vai sim para os líderes, na sua grande maioria. Porque, irmãos, convenhamos, eu conheço poucos pastores, e não quero expor aqui o ministério pastoral, poucos pastores que conseguem, no final do ministério, ter uma casa própria para deixar para a família. E muitas vezes o carro que ele tem não é dele, é da igreja. E como é que nós vemos hoje esses que aqui manipulam com fazendas, com casas luxuosas, com mansões? É uma síntese, irmãos. Segundo, nós precisamos repudiar a oferta como uma barganha com Deus. Olha, dê para Deus, que Ele lhe dá de volta, e alguns até dizem a quantidade, 100 vezes mais. Uma barganha, uma troca, um comércio com Deus. Nós não devemos jamais, se você ouvir isso numa igreja batista, saia de lá para não entrar mais nunca. Ou em uma igreja histórica, séria, que pega a palavra de Deus. Alguém dizendo que você pode negociar com Deus quando você entrega dízimo e oferta, Deus lhe dá não sei quantas vezes mais, e Ele, ainda mais, Ele tem o dever de lhe dar. O dever. Isso precisa ser repudiado. A falta de transparência no trato com o dinheiro arrecadado, como falamos aqui. E olha, irmãos, sem entrar muito em detalhes, quando alguns nos deixam, e alguns comunicam, porque outros nem comunicam a liderança. Onde está o irmão fulano de tal? Às vezes ouvimos assim, os irmãos perguntando, pastor, o senhor sabia que fulano de tal está em outra igreja? Eu digo, não sabia. Comunicou. Que é dever do crente comunicar a liderança quando sai, não é? E como muitos aqui fazem, aliás, alguns fazem, outros não. Mas um desses que saiu e voltou, e passou um tempo bom lá, em outra igreja, e voltou e disse, pastor, como é diferente. E eu aqui não quero me ufanar e nem colocar a Piba como um exemplo, porque outras igrejas, é dever nosso fazer isso. Mas como é diferente? Nós sabermos para onde está sendo aplicado dízimos e ofertas. Nós termos uma assembleia, por mais que algum crente não goste, porque são algumas durante o ano, só 6 durante o ano, para pelo menos você saber aqui, ver alguns números, e dizer que nós, enquanto liderança, nós estamos procurando aplicar com zelo o que entra de dízimo e oferta nessa igreja.
Nós apreciamos aqui no mês de fevereiro um orçamento anual, onde você votou. Hoje você, como membro da igreja, você tem o direito, inclusive, de saber, de pegar um relatório financeiro mensal da igreja, não detalhado, porque serão muitas laudas, mas um relatório resumido, inclusive de saber quanto eu ganho, viu? Se é curiosidade sua, pode ir lá também, que não é segredo não. Não é segredo. Nós só orientamos não dar a FOPAG, né, a folha de pagamento de obreiros e funcionários, que é um documento da igreja. Mas se você chegar para Edson lá, dizer, eu quero saber quanto é que o pastor Paulo Sérgio aí grande prebenda. Ele está autorizado a dizer. Porque não é segredo. Não é. Agora, em alguns segmentos, e a pessoa voltou escandalizada, pastor, perguntei quando é que teria algum relatório. E o pastor disse que não tinha o dever de dar relatório, coisa nenhuma. Não ia dar. E não dá, irmãos. E não dá. E por último, irmãos, nós precisamos combater veementemente o falso ensino da teologia da prosperidade. Falso ensino da teologia. Lá no final nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. O falso ensino da teologia da prosperidade. Se você é pobre é porque existe uma maldição sobre a sua vida, um diabo, um demônio que está aí. Tem um devorador. Existe o devorador, viu, irmãos? Existem entidades que trabalham sim nessa área. Mas é muito, irmãos, é muita ênfase errada, desvirtuada, sem doutrina em relação a essa área. E os desvios de uns, irmãos, como o caso destes, não devem nos levar para outro extremo. Qual é o outro extremo? Não é porque alguns distorcem a doutrina do dízimo que nós devemos negar a legitimidade dessa doutrina. Os romanos diziam que o uso abusivo, não tolhe o uso com zelo, o uso necessário. Se alguém usa de forma abusiva, esse deve ser combatido. Não, mas não é por isso que nós vamos deixar de praticar o que é bíblico. E percebemos então, irmãos, que o dízimo, porque alguém pode argumentar, mas o dízimo foi da lei. E eu não tenho dever hoje de entregar dízimo e oferta, coisa não. Oferta sim, mas dízimo não, o dízimo foi da lei. E nós percebemos que o dízimo foi praticado antes da lei, no sacerdócio de Melquisedeque, aquela figura até enigmática, não é? Um sacerdote que não tinha genealogia, um sacerdote que, de fato, a Bíblia diz que não era Deus não, viu? Porque senão tinha dito. Mas era um ser que Abraão deu o dízimo de tudo quanto ele tinha. E Abraão viveu na lei, irmãos? Após a lei, não. Abraão viveu antes da lei. E o texto lá de Gênesis, lá, 14, 20, a parte B, diz que e Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, antes da lei. Então, o dízimo é anterior à lei. Se você tem um argumento que dízimo é da lei e ouve alguém propagando isso, está errado. Porque o dízimo é anterior à lei. E o dízimo foi, é claro, praticado na lei. O sacerdócio levítico, em 27:30 de Levíticos, diz também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Ou seja, na lei, e Levíticos é um livro de lei, não é? Tanto é que quando a gente começa a ler a Bíblia, alguém diz, pastor, pode ser que pode pular o livro de Levíticos e Números, porque é muita lei, é muito número, e não é em vão que estão ali. O dízimo fazia parte, sim, da lei. Todos os dízimos pertencem ao Senhor. Do campo, do cereal. Por quê? Porque era a forma que o povo tinha de cooperar. E o dízimo também é depois da lei, no sacerdócio de Cristo. No texto de Lucas 11:42, Jesus, é claro que alguém disse aqui, mas aqui ele está combatendo os fariseus. Ele está combatendo aqui a forma errada de entregar dízimos e ofertas. Mas ele não aqui estava combatendo os dízimos, em hipótese alguma. Veja comigo pausadamente o texto. Mas ai de vocês, fariseus, olha eles aqui de novo. Ai de vocês, fariseus, porque vocês dão dízimo da hortelã,
da arruda e de todas as hortaliças, ou seja, do que é pequeno, hortelã, arruda, não é? Ou seja, aquilo que é pouco, aquilo que é pequeno, vocês dão dízimo. E desprezam a justiça e o amor de Deus. Aí, note bem o que Jesus diz. Vocês deveriam fazer estas coisas. Quais coisas? A justiça e o amor a Deus, inclusive no Evangelho de Mateus tem misericórdia. Vocês deviam fazer estas coisas sem omitir o quê? Aquelas. E quais são aquelas? Entregar o dízimo do hortelã, não é? Do endro, do cominho, ou seja, daquilo que é o pouco. Por isso que se alguém diz, olha, eu ganho tão pouco que eu tenho vergonha de entregar o meu dízimo. E aqui a gente nota que é uma questão não é de quantidade, mas é de fidelidade. Então, depois da lei, no sacerdócio de Cristo, ele deixa claro que ele não combateu o dízimo, ele não condenou o dízimo, Jesus não, ele ratificou o dízimo. Agora, eu não devo entregar dízimo para que possa me ufanar como faziam os fariseus. Olha, o meu dízimo é o maior da igreja. Eu, inclusive, dou graças a Deus, porque até deveria, irmãos, na função que estou, ver quais são os dizimistas. Deveria. Eu lembro que Jesus, ele fez um negócio que eu não sei se eu teria coragem, não. Ele ficou olhando quem vinha entregar. E quando uma senhora lá, né, a viuvinha, que a gente chama viuvinha pobre, né, entregou, ele disse, olha, ela entregou mais do que todos eles aí. Porque ela entregou tudo que ela tinha. Ou seja, ela entregou além. Ela entregou sem poder, mas entregou. E outros entregaram muito em quantidade, mas sem o coração voltado para o que estavam fazendo, sem a adoração. E, irmãos, não há qualquer mandamento, preste bem atenção a isso, explícito, revogando a prática do dízimo no Novo Testamento. Se você encontrar, por favor, me mostre. Revogando, dizendo, não entregarás os dízimos. Nas cartas de Paulo, que muita gente confunde, quando Paulo ele conclama os coríntios, né, a cooperarem com uma oferta aos judeus, aos irmãos da Judéia. Então pegam esse texto aí, lá de 1 Coríntios, e dizem que Paulo ele não referendou o dízimo, mas ele foi do lado, ele defendeu a questão de ofertas, que é uma outra questão. Ao contrário, irmão, Jesus condena não a prática do dízimo, mas a prática errada dele, a prática de entregar de forma errada. E convenhamos, irmão, se na antiga aliança os dízimos e as ofertas foram os meios estabelecidos por Deus para o sustento da sua obra. Foram os meios, dízimos e ofertas. Como é que hoje seria diferente na nova aliança? Porque hoje, quanto mais ainda, porque, note bem, me acompanhe por favor. Na antiga aliança, o sustento era local. Era local. Era voltado para o sustento do tabernáculo e do templo. E hoje, ele é expansivo. Você não tenha dúvida de que entregando dízimo e oferta aqui, como nós somos batistas e temos os canais de missões, a nossa convenção batista sergipana, brasileira, a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais, você vai estar chegando a locais que você nunca chegará pisando com seus pés. Mas você chega com oração e chega com contribuição, com oferta. Porque parte dos dízimos daqui vão para locais que eu nunca vi pessoas que são mantidas, trabalhos que são mantidos com o que nós arrecadamos aqui. E é claro, a boa parte fica aqui. A quantidade maior, porque nós temos hoje obreiros, temos funcionários, uma igreja com 11, 12 funcionários, como temos, pastores, evangelistas, que abriram mão de exercerem uma profissão, e eu faço isso com muito amor.
muito amor, deixando a minha vida para servir, no meu caso, no caso do pastor Flávio, e de outros pastores, exclusivamente do ministério. Então, irmãos, como é que hoje teríamos uma outra forma? Nós não aceitamos. Por isso que precisamos dar o que é de César, para que César não se ache no direito, além do que ele já tem feito, né? Porque no tempo de pandemia nós tivemos um negócio muito estranho. Como é que o governo, ele quer ditar a nossa forma de adorar, por mais que o argumento fosse a preservação da saúde. Não. A forma de adorar, quem me diz, é a palavra. Por isso que o governo cuide das coisas dele. E nós precisamos fazer o que é o nosso dever, pagar impostos. Mas nós sabemos, irmãos, que a obra de Deus é mantida por Deus e pela fidelidade dos servos de Deus. Então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, para a manutenção da obra dele, não para Deus, porque Deus de nada precisa, Ele é o dono de tudo, das nossas vidas, como vai precisar? Mas, irmãos, percebemos então, indo adiante, que o fato de não existir na ordem levítica, hoje, e eu quero aqui dizer aos músicos com muito amor, eu sei que de vez em quando vocês mesmos se chamam, e alguns chamam de levitas, não é? Sim, levitas no sentido da palavra enquanto aqueles que cuidam da música, não é? Mas jamais devemos entender o termo levitas hoje como era feito na antiga aliança. Não. Porque o ministério levítico já passou nesse sentido, entendeu? O princípio permanece. O princípio é tanto do antigo quanto do novo. Qual é o princípio? De que Deus levanta pessoas que servem na igreja, no canto, na música, como os filhos de Asaf, não é? Os filhos de Jedutum e seus filhos, que cuidavam da música no templo e faziam com excelência, não é? Então, o princípio está aí, mas o ministério levítico, de forma específica, já passou. Não há mais sacrifícios de animais. Aqui, irmãos, se fosse na antiga aliança, eu fico imaginando, mulheres não poderiam estar aqui, homens, haveria o santo dos santos, que você poderia entrar com a corda, porque se fosse fulminado e estivesse com a vida fora do altar, tinha que ser puxado lá dentro do santo dos santos. E sangue, irmãos, aqui, porque era muito sangue de cordeiros que eram imolados. Quando Jesus Cristo veio, e de uma vez por todas foi sacrificado. E hoje não é necessário mais derramamento de sangue nenhum. Então, irmãos, o apóstolo Paulo não usou a palavra dízimo, como alguns argumentam, em suas epístolas, mas ele ensinou o princípio do dízimo. Você não vai encontrar Paulo falando em dízimo, mas você vai encontrar o princípio lá da contribuição. E aquele texto, como eu falei, de 1 Coríntios 9, 13 e 14, que está aí, não é? O texto seguinte, pode ir passando adiante, tela. Esse texto aí fala de oferta. E o que é oferta? A oferta é aquilo que eu devo dar voluntariamente. Voluntariamente. A oferta, ela surge da gratidão, assim como o dízimo. Agora nós percebemos que dízimo é a forma, junto com a oferta, que Deus tem para manter a obra dele. E fica evidente, irmãos, portanto, que os mesmos princípios, quanto ao sustento da obra e dos obreiros, devem ser observados. O princípio de quê? De que no Antigo Testamento, Deus levantou pessoas, o povo dele, para contribuir com dízimos e ofertas, e hoje não é diferente. Os dízimos e ofertas são destinados, irmãos, também à ação social da igreja, é para a manutenção da obra, dos obreiros, mas a obra social da igreja. Hoje nós temos uma obra social, e se você não conhece, precisa conhecer. Vez por outra, o Amizeb, que é o braço social da nossa igreja, tem aqui trazido informações. Hoje você não conhece nenhuma criança em aldeia, mas elas estão sendo alfabetizadas e os princípios do Evangelho estão sendo lá compartilhados com elas.
Tem gente hoje que é alcançada aqui na igreja que nós não devemos propagar, mas é uma ajuda que não é uma ajuda perene para sempre, não é? Mas é uma ajuda pontual em alguém que tem uma necessidade urgente e precisa. Então, dízimos e ofertas são também para essa obra social da igreja. E quando se trata, irmãos, da expansão da igreja, em relação à compra de terrenos, construção de templos, aluguel de salões, não é? Com fé em Deus, nós vamos construir em 17 de março. Estamos pagando aluguel lá. Mas já temos 2 lotes preparados para construirmos e ali fazermos uma igreja voltada com um projeto social ali. Porque aquela comunidade, assim como ontem, que fez 8 dias, ela precisa ser alcançada não apenas, e esse não apenas não é reduzindo, não apenas com o evangelho, mas de forma integral. Porque é uma comunidade que tem necessidade do braço social, da ajuda. O governo deve fazer a parte dele, mas como nós vamos chegar e levar só a palavra para gente que a gente vê que está necessitando também de algo mais? E nós louvamos a Deus, irmãos, porque lugares, locais, terrenos, patrimônios têm sido conquistados, expandidos. E no nosso caso aqui da Piba, as filhas, as igrejas organizadas, porque uma igreja que não cresce, que ela não se desenvolve, ela não expande a obra, ela não planta igrejas, ela fica só olhando para ela mesma. Pode ter o melhor de tudo, irmãos, mas é uma igreja que vai, me permita a expressão, olhar para um próprio umbigo. E ela pode, porque todo organismo que ele só fica ali e ele se desenvolve em si mesmo, e o centro das atividades é ele mesmo, e não expande, embora deve olhar para a igreja local, devemos olhar, ele está fadado a não existir, a vir a morrer. E pode morrer, às vezes está em atividade plena, mas enquanto igreja está morta, porque não está cumprindo os princípios da missão da igreja. A igreja, irmãos, não precisa e nem deve lançar mão de expedientes estranhos às Escrituras para manter sua obra, como bingos. É com estranheza que às vezes a gente ouve, e até em alguns grupos de WhatsApp, bingos. Nada contra o bingo em relação a alguém que queira fazê-lo, mas para a obra de Deus, de jeito nenhum. Inclusive, nós não incentivamos, principalmente se envolver a questão de dinheiro no meio, apostado. E eu, irmãos, infelizmente, penso que entre nós aqui tem gente fazendo jogos de apostas, a sua fezinha. Tempo desse, quando a gente ia à lotérica, né, porque hoje com o celular a gente paga tudo, e para a minha geração, eu já fui estranho, digo, meu Deus, paguei tudo, será que está tudo certo mesmo? Não precisei ir mais para a lotérica, enfrentar uma fila. Mas um desses tempos ainda, vinha um irmão nosso, e não estava só pagando a conta, ele estava fazendo a chamada fezinha. E aí o bolso, mas já tinha visto, né? Já tinha visto. Fazendo a fezinha, não recomendamos, não incentivamos assim a igreja. Qual é a forma da igreja se manter, irmãos? Dízimos e ofertas. E louvado seja Deus, irmãos. Olha que milagre Deus faz, é coisa de Deus. Porque só a fidelidade de Deus e dos servos de Deus. Nós enfrentamos um tempo difícil, como foi o tempo de pandemia. E nós não despedimos nenhum funcionário, nenhum obreiro teve o seu salário diminuído, até pensamos em fazê-lo. Porque disse, meu Deus, como vai ser? Alguns irmãos muito fiéis, da velha guarda, fiéis em dízimos e ofertas, o Senhor está levando. Como vai ser? E hoje nós olhamos para trás, pastor Flávio, e percebemos que ninguém foi demitido. Eu, como pastor, e os pastores, os obreiros, nós recebemos em dia. E não tivemos a prebenda diminuída. Fruto da fidelidade de Deus
fidelidade dos irmãos. Então nós não precisamos usar de expedientes estranhos, contrários às Escrituras. Mas, irmãos, nós vamos adiante para finalizarmos. Quando nós entregamos dízimo a Deus e ofertas, nós estamos adorando a Deus. Eu sei que parece que não é algo conciliável, né? Adoração a Deus com dinheiro. Mas irmãos. Porque no nosso caso é dinheiro. Mas se nós vivêssemos aqui numa comunidade rural antigamente, ia acontecer como foi o meu primeiro ministério no interior. Os irmãos traziam, era frutos da terra. Contava-se a segunda-feira que eu não pegava o ônibus para vir para cá, para a cidade, trabalhar e fazer as atividades, que não trouxesse um pouquinho de feijão, que não trouxesse uma carne de bode, que os irmãos não tinham muitas vezes o dinheiro, mas entregavam aquilo que tinham. Se nós tivéssemos. Então hoje, povo citadino como somos nós, é o dinheiro. E nós percebemos o texto de 2 Coríntios 9,7, o apóstolo Paulo dizendo, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, irmãos. Então, assim, as contribuições precisam ser regidas pelos princípios estabelecidos por Deus, que estão aí nesse texto. O princípio da individualidade, cada um, individualidade. Se alguém diz que eu não tenho receita, sou membro da igreja, mas não tenho renda, como é que eu vou entregar? Não entrega. Porque só participa quem tem. Não é? E eu entendo também que eu entregando lá em casa, aqueles que não têm renda, de alguma maneira, eu contribuindo, eles se sentem também contribuintes, uma vez que não têm renda. Então o princípio da individualidade não é algo que diz, pastor Flávio, tem como entregar o dízimo desse mês, você entregar o meu dízimo? Tira lá, por favor. Não tem como terceirizar, não é? É individualidade. Segundo o princípio da sistematicidade. Não é o que eu entrego hoje, já paguei o dízimo, paguei, né? Já paguei o dízimo, pronto, agora só o ano que vem. Não é uma taxa. Não é um imposto. É uma contribuição que deve ser sistemática, porque a obra de Deus, ela não pode e nem deve parar. E a proporcionalidade. Por isso, os 10%. Irmãos, convenhamos, será que Deus exigiria de nós? Porque é mandamento, viu, dízimo? A oferta é opcional, mas dízimo é mandamento. Queira você entender assim ou não. Como é que Deus colocaria isso? Vocês estão na nova aliança, faz o seguinte, vocês deu aí o que vocês quiserem. Não. No mínimo os 10%. Ele foi o que ele exigiu lá, e como é que ele vai hoje exigir menos? Na realidade, nós sabemos que esse negócio de porcentagem, irmãos, só quem é muquirana mesmo, para ficar fazendo conta, mas meu Deus, 10% do que eu ganho, não vou dar 10% não, eu vou entregar uma parte disso aqui. Irmãos, dando contornos finais a essa palavra, nós entendemos que dízimo não é sobra, mas primícias. Dízimo não é sobra. Se você deixar para entregar o seu dízimo, se sobrar, não vai sobrar, tá certo? Por isso que teve uns anos aqui atrás, eu era ainda pastor de jovens, e ainda como pastor titular, eu autorizei que se fosse descontado já, colocassem o meu dízimo lá no ato do pagamento da prebenda. Foi depois que os irmãos de finanças disseram, pastor, não é bom, porque é um desconto que lá está sempre. Embora o senhor não é CLT, não é? Mas está lá constando e tal. Então, hoje, entrego. Mas, irmãos, não é sobra. Porque vê se não é assim, se a gente deixar para ver se sobra, não sobra. Então, deve ser a primícia. Dízimo não é invenção da igreja. Vamos inventar algo aqui. Não, é algo instituído por Deus. É ato de adoração ao Senhor. O dízimo não é opcional, é mandamento, como nós falamos. E a Bíblia nos ensina a honrar a Deus com as primícias. Provérbios 3,9, texto tão conhecido. Honre o Senhor com o quê? Com os seus bens e com as primícias
de toda a sua renda. Honre ao Senhor com seus bens. O que você tem e o que eu tenho é do Senhor. E eu preciso honrar. Já falei aqui, reitero, nada contra quem coloca, às vezes, os avisos de carro atrás do carro ali, né? Embora é muito perigoso, eu já disse aqui, quando você coloca dirigido por mim e guiado por Deus. Mas se você faz uma barbeiragem, se você faz aquela chamada roubadinha, como é que Deus está guiando esse carro? Então é bom nem botar, se você não for obediente às regras de trânsito. E alguns, eu leio assim, a gente lê, né? Assim, foi Deus quem me deu. Atrás do carro. Para outros verem, né? Foi Deus quem me deu. Devia ser dentro do carro. Ali na frente, grandão aí. Letras garrafais. Para que você, quando entrasse no carro, você pudesse ter sempre isso ali na sua frente. Foi Deus quem me deu. Então, veio de Deus. Provém de Deus. E eu estou só administrando. Irmãos, a teologia da prosperidade. E nós precisamos evitar dois extremos, né? Porque a chamada, a famigerada teologia da prosperidade, ela traz um desserviço ao Evangelho. Porque ela diz que se você é pobre é porque você está em pecado, ou está como demônio, como nós já ouvimos, e tantas outras loucuras, espartafúdias, né, que a gente tem ouvido aí. Mas também nós não somos adeptos da teologia da miséria. É bom sempre ponderar isso. Porque pode ser que alguém diz, não, vamos viver aqui miseravelmente, porque é o que Deus quer. Não, Deus não quer, não. O salmista já dizia que jamais viu o justo e a sua descendência mendigar o pão. Pastor Jabes, eu lembro ele dizendo que tinha um professor lá no seminário que ele fez há anos atrás, dizendo, Davi não viu, porque que disse isso foi Davi, né? Salmo. Mas eu vi já, justo passando necessidade e a descendência mendigando o pão. Se a palavra disse, irmãos, está dito. E nós precisamos ter então esse cuidado de não irmos para os polos, os extremos, não é? E defendermos uma teologia de que o crente deve ser miserável. Miserável, não. Miserabilidade, não. Pobres, sim. E pobres honrados. Pobres, numa condição financeira de pobres, mas que pagam impostos, zelosos, bons pagadores, corretos nas transações, pobres, sim. Ricos, que Deus conceda a alguns aqui, não é? Não o amor à riqueza, mas a riqueza, se for o caso, dentro das condições que se tem, sim. Mas precisamos evitar esses dois polos. E finalizamos, irmãos, com o texto de Crônicas 29:14, porque esse é o grande segredo de tudo, sabe, irmãos? Se você não gravar nada do que eu falei aqui, grave isso. Tem esse texto no seu coração. 1 Crônicas 29:14, diz assim: porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Então provém de Deus o que temos, o que somos, e nós devolvemos algo que já vem de Deus. Inclusive a nossa maior oferta e a nossa maior contribuição não é o dízimo e a oferta em dinheiro, é a nossa vida. Se nós não entregarmos a nossa vida, entendemos que a nossa vida é a maior oferta que nós temos que consagrar e entregar no altar do Senhor, nada feito. Esse é o grande segredo. Que a igreja do Senhor receba essa palavra. Eu espero que ninguém saia daqui dessa manhã dizendo, puxa, se eu soubesse que o pastor ia pregar sobre dízimo e oferta, eu não vinha hoje. Não, você veio, meu irmão. Você veio, minha irmã. E sai alegre, porque Deus lhe deu o maior patrimônio que você tem, que é a sua vida. E a oportunidade de você contribuir com a obra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Agradecemos o tempo que passamos aqui. E, ó Deus, nós rendemos a Ti toda a honra e glória, porque o Senhor é quem mantém essa obra. Essa obra é mantida na palma da Tua mão, pela Tua mão, sustentada durante esses 110, 111 anos que vamos fazer agora, Senhor.
O Senhor tem sustentado essa igreja. Louvado seja o teu nome por cada membro que aqui, nesse tempo, nesta geração, tem servido ao Senhor. Dá-nos cada vez mais fidelidade e amor por ti e pela tua causa, para que possamos ser fiéis em tudo, Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco nesse domingo, hoje e sempre, e podemos dizer amém.